Aproveitando aí o que você comentou a respeito do custo, eu costumo comentar nos eventos que participo sobre a 12619, e isso vem, esse exemplo bem a calhar em relação à questão do custo dos embarcadores. Todos se lembram que o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990, Lei 8.036, criou custos, sim, para todos os prestadores de serviço e aqueles que produzem bens. Havia poucas empresas no Brasil preocupadas com o consumidor antes dessa lei. E o que aconteceu a partir dessa lei é que as empresas se prepararam para cumpri-la, se protegeram juridicamente, evidentemente, em relação das obrigações, e tudo isso foi passado pelo custo e a sociedade pagou. E pagou e paga hoje, porque deve realmente assumir, porque é um custo que vai em benefício da sociedade. Eu acho que na 12619 está acontecendo e vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho vários questionamentos aqui, mas antes de fazer os questionamentos, eu queria apenas registrar que dois aspectos que foram mencionados aqui nas palestras que me sucederam me despertou uma preocupação muito grande. Espero que a gente possa, nesse debate, até aprofundar um pouco. Primeiro, em relação ao comentário feito pelo auditor fiscal Naldenis sobre a questão do empregador poder escolher o meio de controle, mas o Ministério poder questionar isso. Dependendo da forma como isso for colocado pela fiscalização, nós vamos ter aí dificuldades práticas, porque a lei, para mim, é clara que o empregador tem que escolher e nós temos que partir do princípio da boa-fé. E o outro aspecto em relação aos seguros, né? Se nós tivermos aí negativas de pagamento e indenização por seguro, interpretando a lei da forma como a seguradora achar que deve interpretar, nós vamos ter outro foco também de discussão. Nós vamos ter muitas ações judiciais envolvendo questões periféricas da 12619. Mas o debate, acredito que possa permitir que a gente possa entender melhor as colocações e também poder nos manifestar. Os questionamentos que estão sendo feitos aqui, eu queria destacar que vários foram feitos em relação ao tempo de espera. E aí, em relação ao tempo de espera, eu queria colocar o seguinte: eu, pelo menos, já tenho conhecimento, já tenho debatido e conversado com vários colegas a respeito da interpretação do tempo de espera. Já existem duas interpretações sobre o tempo de espera. A primeira é de que ele pode ser considerado dentro da jornada de trabalho, em função da própria lei dizer que o tempo de espera não é computado na jornada. E outro entendimento, do qual eu me filio, né, o Dr. Marcos também, de que o parágrafo 8º define o Instituto, coloca as hipóteses onde ele é possível de ser aplicado, e, em função disso, eu não acredito que a 12619 possa ter contradição em si mesma. Então, a meu ver, o tempo de espera só pode ser considerado após o cumprimento da jornada normal de trabalho, e, com isso, eu respondo os questionamentos que foram feitos em relação ao tempo de espera durante a jornada, que eu entendo que não é possível. Em relação a outro questionamento importante aqui, que eu queria destacar, é a questão do autônomo. E aqui, evidentemente, eu não quero polemizar a questão do TAC, agregado, porque já conheço o entendimento não só do Dr. Paulo Douglas, mas também do auditor Naldenis, mas apenas quero ressaltar a questão que foi colocada da preocupação que as empresas têm de controlar o tempo de direção do agregado. Eu vou dar a minha opinião, eu acho que não deve controlar, nem a transportadora e nem o embarcador. Porque isso pode, sim, ser utilizado, não só pela fiscalização, a meu ver, como também na Justiça do Trabalho, como um elemento de subordinação jurídica. E qual seria a solução para isso? A solução para isso, que é um dos questionamentos, como que eu faço para contratar um agregado, ou um transportador autônomo, e eu estou obrigado ali, seja na condição de transportador ou embarcador, de verificar se ele observou o intervalo de 11 horas dentro de 24. O que nós temos sugerido, e já foi objeto, inclusive, de discussão em evento da NTC de responsabilidade civil com o Tribunal de Justiça, é de que é possível se obter uma declaração deste profissional de que ele observou o repouso, porque nós entendemos que juridicamente a empresa estaria sendo aí desobrigada, tendo em vista que, se ela controlar o tempo de direção, seja por meio eletrônico ou manual, ela está criando aí um outro problema, que é a questão da subordinação jurídica. Em relação a um outro questionamento que está sendo feito aqui, em relação ao tempo de direção, está sendo feito aqui o seguinte: o tempo de direção.
se é possível o motorista dirigir por 2 horas, né? Ou melhor, o motorista empregado fazer 2 horas extras todos os dias. Eu entendo que a 12.619 não trouxe uma pré-contratação de horas extras, ela trouxe a mesma limitação que a CLT já possui em relação às 2 horas. Então, possível né? Possível e esse é o limite que a lei estabelece. E a outra pergunta é se o tempo de direção pode, antes das 4 horas, né, haver um intervalo de 15, quando completadas 2, e a lei já prevê, inclusive, que isso possa ser feito sim, acredito que sim. Outro também que eu estou procurando aqui, reunir aqui, que são várias perguntas iguais, a responsabilidade do embarcador em carregamento de veículos na modalidade do frete FOB, né? Aí, na meu ver, não importa se o frete é CIF ou se o frete é FOB. O que importa é quem está sendo responsável pelo carregamento do veículo e ordenando ou permitindo que o motorista carregue. Então, aí, para mim, independe se quem vai pagar o frete é o destinatário ou se é o próprio embarcador. A meu ver, a lei, diferente do que, pelo menos o meu entendimento, diferente da questão do embarcador, eu não vejo como responsabilizar o destinatário. Não vejo... Na lei, pelo menos, eu identifico essa possibilidade. Eu acho que essa responsabilidade em relação ao destinatário é do embarcador, porque é cliente dele. O destinatário é cliente do embarcador, não do transportador. Outra questão também, para terminar aqui as perguntas que eu reuni, é em relação ao exame antidrogas e de dosagem alcoólica, se ele pode ser feito em relação ao motorista autônomo agregado independente. Pergunta muito interessante, porque a lei, quando estabelece essa questão da possibilidade de utilização de não só de instituição, de um programa preventivo, mas também de se utilizar do controle de uso de droga e bebida alcoólica, a meu ver, ela está alterando a CLT nesse aspecto. Tão somente é uma relação de emprego e está exatamente na CLT e não como um artigo próprio da 12.619. E aqui eu volto, porque nós temos aí realmente a necessidade de enfatizar que eu acho muito perigoso juridicamente querer exigir esse exame do autônomo agregado. Eu acho que isso não é recomendável e a lei também não permite isso. Quando ela trata desse assunto, ela trata na própria CLT.